Peraí, deixa eu botar deixa eu botar o. Vamos lá, então. Parei na varanda e, tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca, fora. Não me atrevi a descer a chácara e passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para o outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez a estacar, e estacava. Vozes confusas repetiam o discurso de José Dias. Sempre juntos, em segredinhos, se eles pegam de namoro, tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passastes à direita ou à esquerda. Segundo eu ia ou vinha, em voz me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo, e me envolvia em mim mesmo. E logo me dispersava, e me trazia arrepios, e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim, sorrindo, um ar de riso de satisfação que desmentia a abominação do meu pecado, e as vozes repetiam os confusas, em segredinhos, sempre juntos. Se eles pegam de namoro, um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feito que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho, e eu cria nos coqueiros velhos, mas ainda que nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estio. Toda a gente viva do ar era da mesma opinião. Com que então eu amava Capitu e Capitu a mim? Realmente andava cozido às saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Antes dela ir para o colégio, eram eram tudo travessuras de crianças. Depois que saiu do colégio, é certo que não restabelecemos logo a antiga intimidade, mas esta voltou pouco a pouco, e no último ano era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversações era de sempre. Capitu chamava-me às vezes bonito, mocetão, uma flor, outras pegava-me nas mãos para contar-me os dedos. E comecei a recordar esses e outros gestos e palavras, o prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que eu os achava lindíssimo. Eu, sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram muito mais lindos que os meus. Então, Capitu abanava a cabeça com uma grande expressão de desengano e melancolia, tanto mais de espantar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis, mas eu retorquia chamando-lhe maluca. Quando me perguntava se sonhara com ela na véspera, e eu dizia que não, ouvia-lhe contar que sonhara comigo, e eram aventuras extraordinárias, que subíamos ao corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Então, em todos esses sonhos, andávamos unidinhos. O que eu tinha com ela não eram assim, apenas reproduziam as nossas familiaridades, e muitas vezes não passavam da simples repetição do dia, alguma frase, algum gesto. Também eu os contava. Capitu um dia notou a diferença, dizendo que os dela eram mais bonitos que os meus. Eu, depois de certa hesitação, disse-lhe que eram como as pessoas que sonhava. Fez-me cor de pitanga.
pois, francamente, só agora entendi a comoção que me davam essas e outras confidências. A emoção era doce, a emoção era doce e nova, mas a causa dela fugia-me sem que eu lhe buscasse nem suspeitasse. Os silêncios dos últimos dias, que me não descobriram nada, agora os sentia como sinais de alguma coisa. E assim, as meias palavras, as perguntas curiosas, as respostas vagas, os cuidados, o gosto de recordar a infância. Também adverti que era fenômeno recente acordar com o pensamento em Capitu e escutá-la de memória, estremecer quando lhe ouvia os passos. Se se falava nela, em minha casa, prestava mais atenção que dantes, e, segundo era louvor ou crítica, assim me trazia gosto ou desgosto, mais intensos que outrora, quando éramos somente companheiros de travessuras. Cheguei a pensar nela durante as missas daquele mês, com intervalos, é verdade, mas com exclusivismo também. Tudo isso me era agora apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo, e a quem eu perdoava tudo, o mal que dissera, o mal que fizera e o que pudesse vir de um e de outro. Naquele instante, a eterna verdade não valeria mais que ele, nem a eterna bondade, nem as demais virtudes eternas. Eu amava Capitu, Capitu amava-me, e as minhas pernas andavam, desandavam, estancavam trêmulas de crentes de abarcar o mundo. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si própria, nunca mais me esqueceu, nem achei que ele fosse comparável a qualquer outra sensação da mesma espécie. Naturalmente, por ser minha, naturalmente também por ser a primeira. Capítulo 13, Capitu. De repente, ouvi bradar uma voz de dentro da casa, ao pé. Capitu! E no quintal. Mamãe! E outra vez na casa. Venha cá! Não me pude ter. As pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara e caminhavam para o quintal vizinho. Era costume delas, às tardes e às manhãs também. Que as pernas são pessoas apenas inferiores aos braços e valem de si mesmas, quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação mandada rasgar por minha mãe, quando Capitu e eu éramos pequenos. A porta não tinha chave nem taramela. Abria-se empurrando de um lado ou puxando de outro, e fechava-se ao peso de uma pedra pendente de uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças, fazíamos visita batendo de um lado e sendo recebido do outro com muitas mesuras. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço, para imitar o bengalão do Dr. João da Costa. Tomava o pulso à doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. É surda, coitada, exclamava Capitu. Então eu coçava o queixo como o doutor e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas ou dar-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. Capitu, mamãe, deixa de estar esburacando o muro, venha cá. A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar o quintal, mas as pernas, há poucos tão andarilhas, pareciam agora presas ao chão. Afinal, fiz um esforço. Empurrei a porta e entrei. Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltado para ele, riscando com um prego. O rumor da porta fê-la olhar para trás. Ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela. Naturalmente, levava o gesto mudado, porque ela veio a mim e perguntou-me inquieta: "O que é que você tem?" Eu? Nada. Nada não, você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua.
Todo eu era olhos de coração, um coração que desta vez ia sair com certeza pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhes pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazias sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos. Aquela mesma dera alguns pontos. O que é que você tem? Repetiu. Nada, é nada. Balbuciei finalmente. E emendei logo. É uma notícia? Notícia de quê? Pensei-lhe dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se a, se a consternasse, é que realmente gostava de mim. Se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido. Senti que não poderia falar claramente. Tinha agora à vista não sei como. Então, você sabe, nisso olhei para o muro, o lugar em que ela estivera, riscando, escrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto e dei um passo. Capitu agarrou-me, mas ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acendeu em mim o desejo de ler o que era. Capítulo 14, a inscrição. Tudo que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. O que lhe seguiu foi ainda mais rápido. Dei um pulo e, antes que ela raspasse o muro, li esses dois nomes abertos ao prego e assim dispostos. Bento Capitolina. Voltei-me para ela. Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os logo devagar e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças. Tu valias bem 2 ou 3 páginas, mas quero ser poupada. Em verdade, não falávamos nada. O muro falou por nós. Não nos movemos, as mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas quatro, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado. Sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite. E que eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum, tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as do amar. Tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Não soltamos as mãos, nem elas se deixavam cair, de cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desviavam-se depois de vagarem ao perto. Tornavam a meter-se uns pelos outros. Padre Futuro estava assim diante dela como de um altar, sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca podia ser o cálice, os lábios a patena. Faltava dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende, e é a língua católica dos homens. Não me tenhas por sacrílego, leitora minha devota. A limpeza da intenção lava o que puder, haver menos curial no estilo. Estávamos ali com o céu em nós, as mãos unindo os nervos, faziam das duas criaturas uma só, mas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas, as palavras de boca é que nem tentavam sair, tornavam ao coração caladas como viam. Passo.
Capítulo 15. Outra voz repentina. Outra voz repentina, mas desta vez uma voz de homem. Vocês estão jogando siso? Era o pai de Capitu, que estava à porta dos fundos, ao pé da mulher. Soltamos as mãos depressa e ficamos atrapalhados. Capitu foi ao muro e, com o prego, disfarçadamente apagou os nossos nomes escritos. Capitu, papai? Não me estragues o reboco do muro. Capitu riscava sobre o riscado para apagar bem o escrito. Pádua saiu ao quintal a ver o que era, mas já a filha tinha começado outra coisa, um perfil, que disse ser o retrato dele. E tanto podia ser dele como da mãe, fê-lo rir era o essencial. De resto, ele chegou sem cólera, todo meigo, apesar do gesto duvidoso ou menos que duvidoso em que nos apanhou. Era um homem baixo e grosso, pernas e braços curtos, costas abauladas, donde lhe veio a alcunha de tartaruga, que José Dias lhe pôs. Ninguém lhe chamava assim lá em casa, era só agregado. Vocês estavam jogando o siso? Perguntou. Olhei para um pé de sabugueiro que ficava perto. Capitu respondeu por ambos. Estávamos sim, senhor, mas Bentinho ri logo, não aguenta. Quando eu cheguei à porta, não ria. Já tinha rido das outras vezes. Não pode, papai quer ver. E séria, fitou em mim os olhos, convidando-me ao jogo. O susto é naturalmente sério, e eu estava ainda sob a ação do que trouxe a entrada de Pádua. E não fui capaz de rir, por mais que devesse fazê-lo para legitimar a resposta de Capitu. Esta, cansada de esperar, desviou o rosto, dizendo que eu não ria daquela vez por estar ao pé do pai. E nem assim ri. Há coisas que só se aprendem tarde. É mister nascer com elas para fazê-las cedo. E melhor é naturalmente cedo que artificialmente tarde. Capitu, após 2 voltas, foi ter com a mãe, que continuava à porta da casa, deixando-nos a mim e ao pai encantados dela. O pai, olhando para ela e para mim, dizia-me, cheio de ternura: quem dirá que esta pequena tem 14 anos? Parece 17. Mamãe está boa? Continuou voltando-se inteiramente para mim. Está. Há muitos dias que não a vejo. Estou com vontade de dar um capote ao doutor, mas não tenho podido. Ando com trabalhos da repartição em casa. Escrevo todas as noites, que é um desespero, negócio de relatório. Você já viu o meu gaturamo? Está ali no fundo. E agora mesmo buscar a gaiola. Ande ver. E o meu desejo era nenhum. Cresce facilmente, sem ser preciso jurar pelo céu nem pela terra. Meu desejo era ir atrás de Capitu e falar-lhe agora do mal que nos esperava. Mas o pai era o pai, e demais amava particularmente os passarinhos. Tinha-os de várias espécies, cor e tamanho. A área que havia no centro da casa era cercada de gaiolas de canários, que faziam cantando um barulho de todos os diabos. Trocava pássaros com os outros amadores, comprava-os, apanhava alguns, no próprio quintal, armando alçapões. Também, se adoeciam, tratava deles como se fosse gente. O administrador interino. Pádua era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco e a vida era barata. Demais a casa em que morava, assobradada como a nossa, posto que menor era a propriedade dele. Comprou-a com a sorte grande que lhe saiu no meio bilhete de loteria, 10 contos de réis. A primeira ideia do Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi comprar um cavalo do cabo, um adereço de brilhantes para a mulher, uma sepultura perpétua de família, mandar vir da Europa alguns pássaros, etc. Mas a mulher, esta dona Fortunata, que ali está à porta dos fundos da casa, em pé, falando à filha, alta, forte, cheia, como a filha, a mesma cabeça, os mesmos olhos claros, a mulher é que lhe disse que o melhor era comprar a casa e guardar o que sobrasse para acudir às moléstias grandes. Pádua hesitou muito, afinal teve de ceder aos conselhos de minha mãe, a quem Dona Fortunata pediu auxílio. Nem foi só nessa ocasião que minha mãe lhes valeu. Um dia chegou a salvar a vida ao Pádua. Escutai, a anedota é curta.
O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao norte em comissão. Pádua, ou por ordem regulamentar ou por especial designação, ficou substituindo o administrador com seus respectivos honorários. Esta mudança de fortuna trouxe-lhe certa vertigem. Era antes dos 10 contos. Não se contentou de reformar a roupa e a copa, tirou-se as despesas supérfluas. Deu joias à mulher, nos dias de festa matava um leitão, era visto em teatros, chegou aos sapatos de verniz. Viveu assim 22 meses na suposição de uma eterna interinidade. Uma tarde entrou em nossa casa aflito e desvairado. Ia perder o lugar, porque chegara o efetivo naquela manhã. Pediu à minha mãe que velasse pelas infelizes que deixava. Não podia sofrer a desgraça, matava-se. Minha mãe falou-lhe com bondade, mas ele não atendia a coisa nenhuma. Não, minha senhora, não consentirei em tal vergonha. Fazer descer a minha família, tornar atrás. Já disse, mato-me. Não hei de confessar à minha gente esta miséria. E os outros? Que dirão os vizinhos? E os amigos? E o público? Que público, senhor Pádua? Deixe-se disso, seja homem. Lembre-se que sua mulher não tem outra pessoa. E que há de fazer? Pois um homem, seja homem, ande. Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova, ou então no quintal, ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nesse. Dona Fortunata ralhava. Joãozinho, você é criança? Mas tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo. E um dia correu a pedir à minha mãe que lhe fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que se queria matar. Minha mãe foi achá-la à beira do poço e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado por causa de uma gratificação menos e perder o emprego interino? Não, senhor. Devia ser homem, pai de família, imitar a mulher e a filha. Pádua obedeceu. Confessou que acharia forças para cumprir a vontade de minha mãe. Vontade minha, não. É obrigação sua. Pois seja obrigação. Não desconheço que é assim mesmo. Nos dias seguintes, continuou a entrar e sair de casa, cozido à parede, cara no chão. Não era o mesmo homem que estragava o chapéu em cortejar a vizinhança, risonho, olhos no ar, antes mesmo da administração interina. Vieram as semanas, a ferida foi sarando. Pádua começou a interessar-se pelos negócios domésticos, a cuidar dos passarinhos, a dormir tranquilo às noites e às tardes, a conversar e dar notícias da rua. A serenidade regressou. Atrás dela veio a alegria. Um domingo, na figura de 2 amigos que iam jogar o solo, atentos. Já ele ria, já brincava, tinha o ar do costume. A ferida sarou do todo. Com o tempo veio um fenômeno interessante. Pádua começou a falar da administração interina, não somente sem as saudades dos honorários, nem o vexame da perda, mas até com desvanecimento e orgulho. A administração ficou sendo a égira, donde ele contava para diante e para trás. No tempo em que eu era administrador, ou então, sim, lembra-me, foi antes da minha administração, ou 2 meses antes. Ora, espere, a minha administração começou, é isto, mês e meio antes, foi mês e meio antes, não foi mais. Ou ainda, justamente, havia 6 meses que eu administrava. Tal é o sabor póstumo das glórias interinas. José Dias bradava que era a vaidade sobrevivente, mas o padre Cabral, que levava tudo para a escritura, dizia que com o vizinho Pádua se dava a lição de Elifaz a Jó. Não desprezes a correção do Senhor, ele fere e cura. Os vermes. Ele fere e cura. Quando mais tarde vim a saber que a lança de Aquiles também curou uma ferida que fez, tive tais ou quais veleidades de escrever uma dissertação a este propósito. Cheguei a pegar em livros velhos, livros mortos, livros enterrados, a abri-los, a compará-los, catando o texto e o sentido, para achar a origem comum do oráculo pagão e do pensamento israelita.
Catei os próprios vermes dos livros, para que me dissessem o que havia nos textos ruídos por eles. Meu senhor, respondeu-me um longo verme gordo, nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos. Nós roemos. Não lhe arranquei mais nada. Os outros todos, como se houvessem passado palavra, repetiam a mesma cantilena. Talvez esse discreto silêncio sobre os textos ruídos fosse ainda um modo de roer o ruído. Passo. Capítulo 18. Um plano. Pai nem mãe foram ter conosco, quando Capitu e eu, na sala de visitas, falávamos do seminário. Com os olhos em mim, Capitu queria saber que notícia era que me afligia tanto. Quando lhe disse o que era, fez-se cor de cera. Mas eu não quero, acudi logo. Não quero entrar em seminários. Não entro. É escusado teimarem comigo, não entro. Capitu, a princípio, não disse nada. Recolheu os olhos, meteu-os em si e deixou-se estar com as pupilas vagas e surdas, a boca entreaberta, toda parada. Então eu, para dar força às afirmações, comecei a jurar que não seria padre. Naquele tempo, jurava muito e rijo, pela vida e pela morte. Jurei pela hora da morte, que a luz me faltasse na hora da morte se fosse para o seminário. Capitu não parecia crer nem descrer. Não parecia sequer ouvir. Era uma figura de pau. Quis chamá-la, sacudi-la, mas faltou-me ânimo. Essa criatura que brincara comigo, que pulara, dançara, creio até que dormira comigo, deixava-me agora com os braços atados e medrosos. Enfim, tornou a si, mas tinha a cara lívida e rompeu nessas palavras furiosas. Beata, Carola, papamissas. Fiquei aturdido. Capitu gostava tanto de minha mãe e minha mãe dela, que eu não podia entender tamanha explosão. É verdade que também gostava de mim, e naturalmente mais, ou melhor, ou de outra maneira, coisa bastante a explicar o despeito que lhe trazia a ameaça da separação. Mas os impropérios, como entender que lhe chamasse nomes tão feios, e principalmente para deprimir costumes religiosos que eram os seus? Que ela também ia à missa e 3 ou 4 vezes minha mãe é que a levou na nossa velha sege. Também lhe deram um rosário, uma cruz de ouro e um livro de horas. Quis defendê-la, mas Capitu não me deixou. Continuou a chamar-lhe Beata e Carola, em voz tão alta que tive medo fosse ouvida dos pais. Nunca a vi tão irritada como então. Parecia disposta a dizer tudo a todos. Cerrava os dentes, abanava a cabeça. Eu, assustado, não sabia que fizesse. Repetia os juramentos, prometia ir naquela mesma noite declarar em casa que, por nada neste mundo, entraria no seminário. Você? Você entra. Não entro. Você verá se entra ou não. Calou-se outra vez. Quando tornou a falar, tinha mudado. Não era ainda a Capitu do costume, mas quase. Estava séria, sem aflição, falava baixo. Quis saber a conversação da minha casa. Eu contei-lhe toda, menos a parte que lhe dizia respeito. E que interesse tem José Dias em lembrar isto? Perguntou-me no fim. Acho que nenhum. Foi só para fazer mal. É um sujeito muito ruim, mas deixe estar que me há de pagar. Quando eu for dono da casa, quem vai para a rua é ele, você verá. Não me fica um instante. Mamãe é boa demais. Dá-lhe atenção demais. Parece até que chorou. José Dias? Não, mamãe. Chorou por quê? Não sei, ouvi só dizer que ela não chorasse, que não era coisa de choro. Ele chegou a mostrar-se arrependido e saiu. Eu, então, para não ser apanhado, deixei o canto e corri para a varanda. Mas deixe estar, que ele me paga.
Disse isto fechando o punho e proferi outras ameaças. Ao relembrá-las, não me acho ridículo. A adolescência e a infância não são, neste ponto, ridículas. É um dos seus privilégios. Este mal ou este perigo começa na mocidade, cresce na madureza e atinge o maior grau na velhice. Aos 15 anos, há até certa graça em ameaçar muito e não executar nada. Capitu refletia. A reflexão não era coisa rara nela, e conheciam-se as ocasiões pelo apertado dos olhos. Pediu-me algumas circunstâncias mais, as próprias palavras de uns e de outros, e o tom delas. Como eu não queria dizer o ponto inicial da conversa, que era ela mesma, não lhe pude dar toda a significação. A atenção de Capitu estava agora particularmente nas lágrimas de minha mãe. Não acabava de entendê-las. Em meio disto, confessou que certamente não era por mal que minha mãe me queria fazer padre. Era a promessa antiga que ela, temente a Deus, não podia deixar de cumprir. Fiquei tão satisfeito de ver que assim espontaneamente reparava as injúrias que lhe saíram do peito pouco antes, que peguei da mão dela e apertei-a muito. Capitu deixou-se ir, rindo. Depois da conversa, entrou a cochilar e dormir. Tínhamos chegado à janela. Um preto que desde algum tempo vinha pregoando cocadas parou em frente e perguntou: Sinhazinha, quer cocada hoje? Não, respondeu Capitu. Cocadinha tá boa. Vá-se embora, replicou ela sem rispidez. Dê cá, disse eu, descendo o braço para receber duas. Comprei-as, mas tive de as comer sozinho. Capitu recusou. Vi que, em meio da crise, eu conservava um canto para as cocadas, o que tanto pode ser perfeição como imperfeição, mas o momento não é para definições tais. Fiquemos em que a minha amiga, apesar de equilibrada e lúcida, não quis saber de doce, e gostava muito de doce. Ao contrário, o pregão que o preto foi cantando, o pregão das velhas tardes, tão sabido do bairro e da nossa infância. Chora, menina, chora, chora porque não tem vintém. A modo que lhe deixara uma impressão aborrecida. Da toada não era. Ela a sabia de cor e de longe, usava repeti-la nos nossos jogos de puerícia, indo, saltando, trocando os papéis comigo, ora vendendo, ora comprando um doce ausente. Creio que a letra, destinada a picar a vaidade das crianças, foi que a enojou agora, porque logo depois me disse: se eu fosse rica, você fugia, metia-se no paquete e ia para a Europa. Dito isto, espreitou meus olhos, mas creio que eles não lhe disseram nada, ou só agradeceram a boa intenção. Com efeito, o sentimento era tão amigo que eu podia escusar o extraordinário da aventura. Como vês, Capitu, aos 14 anos, tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois, mas eram só atrevidas em si. Na prática, faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto, não de salto, mas aos saltinhos. Não sei se me explico bem. Suponde uma concepção grande executada por meios pequenos. Assim, para não sair do desejo vago e hipotético de me mandar para a Europa. Capitu, se pudesse cumpri-lo, não me faria embarcar no paquete e fugir. Estenderia uma fila de canoas daqui até lá, por onde eu, parecendo ir à fortaleza da laje em ponte movediça, iria realmente até Bordeaux, deixando minha mãe na praia à espera. Tal era a afeição particular do caráter da minha amiga, pelo que não admirava que, combatendo os meus projetos de resistência franca, fosse antes pelos meios brandos, pela ação do empenho, da palavra, da persuasão, lenta e diuturna, e examinasse antes as pessoas com quem podíamos contar.
Rejeitou o tio Cosmo. Era um boa-vida. Se não aprovava a minha ordenação, não era capaz de dar um passo para suspendê-la. Prima Justina era melhor que ele, e melhor que os dois seria o padre Cabral pela autoridade, mas o padre não havia de trabalhar contra a igreja. Só se eu lhe confessasse que não tinha vocação. Posso confessar? Pois sim, mas seria aparecer francamente. E o melhor é outra coisa, José Dias. Que tem José Dias? Pode ser um bom empenho. Mas se foi ele mesmo que falou, não importa, continuou Capitu. Dirá agora outra coisa. Ele gosta muito de você. Não lhe fale acanhado. Tudo é que tudo é que você não tenha medo. Mostre que há de vir a ser dono da casa. Mostre que quer e que pode. Dê-lhe bem a entender que não é a favor. Faça-lhe também elogios. Ele gosta muito de ser elogiado. Dona Glória presta-lhe atenção, mas o principal não é isso. É que ele, tendo de servir a você, falará com muito mais calor que outra pessoa. Não acho não, Capitu. Então vá para o seminário. Isso não. Mas que se perde experimentar? Experimentemos. Faça o que lhe digo. Dona Glória pode ser que mude de resolução. Se não mudar, faça outra coisa. Mete-se então o padre Cabral. Você não se lembra como é que foi ao teatro pela primeira vez, há 2 meses? Dona Glória não queria, e bastava isso para que José Dias não teimasse. Mas ele queria ir, e fez um discurso, lembra-se? Lembra-me, disse que o teatro era uma escola de costumes. Justo, tanto falou que sua mãe acabou consentindo, e pagou a entrada aos dois. Ande, ande, peça, mande, olhe, diga-lhe que está pronto para ir estudar leis em São Paulo. Estremeci de prazer. São Paulo era um frágil biombo destinado a ser arredado um dia, em vez da grossa parede espiritual e eterna. Prometi falar a José Dias nos termos propostos. Capitu repetiu-os, acentuando alguns, como principais, e inquiria-me depois sobre eles, a ver se entendera bem. Se não, trocara uns por outros. Insistia em que pedisse com boa cara, mas assim como quem pede um copo de água à pessoa que tem obrigação de o trazer. Conto estas minúcias para que melhor se entenda aquela manhã da minha amiga. Logo virá a tarde, e da manhã e da tarde se fará o primeiro dia, como no Gênesis, onde se fizeram sucessivamente 7. Passo. Sem falta. Quando voltei à casa era noite. Vim depressa, não tanto, porém que não pensasse nos termos em que falaria ao agregado. Formulei o pedido de cabeça, escolhendo as palavras que diria e o tom delas, entre seco e benévolo. Na chácara, antes de entrar em casa, repetia-as comigo, depois em voz alta, para ver se eram adequadas e se obedeciam às recomendações de Capitu. Preciso falar-lhe, sem falta, amanhã. Escolha o lugar e diga-me. Proferias lentamente, e mais lentamente ainda, as palavras sem falta, como para sublinhá-las. Repetia-as ainda, e então achei-as secas demais, quase ríspidas, e francamente impróprias de uma criançola para um homem maduro. Cuidei de escolher outras, e parei. Afinal, disse comigo que as belas palavras podiam servir. Tudo era dizê-las em tom que não ofendesse. E a prova é que, repetindo-as novamente, saíram-me quase súplices. Bastava não carregar tanto, nem adoçar muito. Um meio termo. E Capitu tem razão, pensei. A casa é minha, ele é um simples agregado. Jeitoso é, pode ser muito bem trabalhar por mim e desfazer o plano de mamãe. Capítulo 20. 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias. Levantei os olhos ao céu
que começava a embruscar-se, mas não foi para vê-lo coberto ou descoberto. Era o outro céu que eu erguia a minha alma. Era o meu refúgio, ao meu amigo. Então, disse de mim para mim: prometo rezar 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias, se José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. A soma era enorme, a razão é que eu não andava carregado de promessas não cumpridas. A última foi de 200 Padre Nossos e 200 Ave Marias, se não chovesse em certa tarde de passeio a Santa Teresa. Não choveu, mas eu não rezei as orações. Desde pequenino, acostumara-me a pedir ao céu os seus favores, mediante orações que diria, se eles viessem. Disse as primeiras, as outras foram adiadas, e à medida que se amontoavam, iam sendo esquecidas. Assim, cheguei aos números 20, 30, 50. Entrei nas centenas e agora ao milhar. Era um modo de peitar a vontade divina pela quantia das orações. Além disso, cada promessa nova era feita e jurada no sentido de pagar a dívida antiga. Mas vão lá matar a preguiça de uma alma que a trazia do berço e não a sentia atenuada pela vida? O céu fazia-me o favor, eu adiava a paga. Afinal, perdi-me nas contas. 1000, 1000, repeti comigo. Realmente, a matéria do benefício era agora imensa, não menos que a salvação ou o naufrágio da minha existência inteira. 1000, 1000, 1000. Era preciso uma soma que pagasse os atrasados todos. Deus podia muito bem, irritado com os esquecimentos, negar-se a ouvir-me sem muito dinheiro. Homem grave, é possível que essas agitações de menino te enfadem, se é que não as acha ridículas. Sublimes não eram. Cogitei muito no modo de resgatar a dívida espiritual a outra espécie em que, mediante a intenção, tudo se cumprisse, fechando a escrituração da minha consciência moral sem déficit. Mandar dizer 100 missas, ou subir de joelhos à ladeira da glória para ouvir uma, ir à Terra Santa, tudo que as velhas escravas me contavam de promessas célebres. Tudo me acudia sem se fixar de vez no espírito. Era muito duro subir uma ladeira de joelhos. Devia feri-los por força. A Terra Santa ficava muito longe. As missas eram numerosas. Podiam empenhar-me outra vez a alma. Continua mais um pouquinho ou para? Não sei. Estava no mudo aqui. Acho Tá que bom. parece que esse capítulo é curtinho. Acho que vai. Já tem mais um. Tá. Vou ler o último, então. Capítulo 21. Prima Justina. Na varanda achei prima Justina, passeando de um lado para o outro. Veio ao patamar e perguntou-me onde estivera. Estive aqui ao pé, conversando com... Ixi, dele, o quê? Dom Fortunata e distraí-me. É tarde, não é? Mamãe perguntou por mim? Perguntou, mas eu disse que você já tinha vindo. A mentira espantou-me. Não menos que a franqueza da notícia. Não é que prima Justina fosse de Biocos. Dizia francamente a Pedro o mal que pensava de Paulo, e a Paulo o que pensava de Pedro. Mas confessar que mentira é que me pareceu novidade. Era quadragenária, magra e pálida, boca fina e olhos curiosos. Vivia conosco por favor de minha mãe, e também por interesse. Minha mãe queria ter uma senhora íntima ao pé de si, e antes parenta que estranha. Passeamos alguns minutos na varanda, alumiada por um lampião. Quis saber se eu não esquecera os projetos eclesiásticos de minha mãe, e dizendo-lhe eu que não. Inquiriam-me sobre o gosto que eu tinha à vida de padre. Respondi esquivo. Vida de padre é muito bonita. Sim, é bonita. Mas o que eu pergunto é se você gostaria de ser padre, explicou rindo. Eu gosto do que mamãe quiser. Prima Glória deseja muito que você se ordene, mas ainda que não desejasse, há cá em casa quem lhe meta isso na cabeça. Quem é? Ora, quem? Quem é que há de ser? Primo Cosme não é.
que não se importa com isso. Eu também não. José Dias, concluí, naturalmente. Enruguei a testa interrogativamente, como se não soubesse nada. Prima Justina completou a notícia dizendo que ainda naquela tarde José Dias lembrara a minha mãe a promessa antiga. Prima Glória pode ser que, em passando os dias, vai esquecendo a promessa. Mas como há de esquecer se uma pessoa estiver sempre nos ouvidos, as que darás falando do seminário, e os discursos que ele fez, os elogios da igreja, e a vida de padre é isso e aquilo, tudo com aquelas palavras que só ele conhece e aquela afetação, note que é só para fazer mal, porque ele é tão religioso como este lampião. Pois é verdade ainda hoje. Você não se dê por achado. Hoje de tarde falou como você não imagina. Mas falou à toa? Perguntei, a ver se ela contava a denúncia do meu namoro com a vizinha. Não contou, fez apenas um gesto, como indicando que havia outra coisa que não podia dizer. Novamente me recomendou que não me desse por achado, e recapitulou todo o mal que pensava de José Dias, e não era pouco. Um intrigante, um bajulador, um especulador, e apesar da casca de polidez, um grosseirão. Eu, passados alguns instantes, disse: Prima Justina, a senhora era capaz de uma coisa? De padre. A senhora podia pedir à mamãe. Ah, tá terminando aqui. Isso não, atrapalhou prontamente. Prima Glória tem esse negócio firme na cabeça, e não há nada no mundo que a faça mudar de resolução. Só o tempo. Você ainda era pequenino, já ela contava isso a todas as pessoas da nossa amizade, ou só conhecidas. Lá, avivar-lhe a memória, não, que eu não trabalho para a desgraça dos outros, mas também pedir outra coisa não peço. Se ela me consultasse, bem, se ela me dissesse, Prima Justina, você, que acha? A minha resposta era, Prima Glória, eu penso que se ele gosta de ser padre, pode ir, mas se não gosta, o melhor é ficar. É o que eu diria, e direi se ela me consultar algum dia. Agora, ir falar-lhe sem ser chamada, não faço. Aí, muito bom, muito bom. Pois é, eu gostei muito desse coqueiro. Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14. Quer dizer, ele pensa melhor do que agregado, né? E eu achei também interessante como aqui ele diz assim, tudo isso me era agora apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo, e a quem eu perdoava tudo. Quer dizer, o que eu percebi aqui é que ele fazia numa inocência, né, com a Capitu. E o José Lima começou a botar... José Lima, o agregado começou a colocar minhoca na cabeça, a maldade na cabeça do adolescente, né? Aí ele começou a perceber as emoções que ele teve, que ele não percebia na hora que ele estava fazendo, era só mesmo uma brincadeira, né? Então, acho que ele fez o Dom Casmurro pensar de uma maneira que, tipo de pecado, essas coisas assim. Né? Eu achei legal essa parte. Eu fiquei com aquela frase, estávamos ali com o céu em nós. Uma parte que eles estão juntos ali, juntando as mãos. Eu gostei dessa parte dela escrevendo o nome do muro, escondendo, apagando, ele vendo, né? Uma cena bem de infância, assim, né? Das primeiras paixões. Achei legal a maneira que ele narrou com os adultos ali e tal. E que diferença, né? Depois da Clarice, tipo, nossa, você lê, entende tudo, que maravilha. Eu gostei muito
né, que ele vai descrevendo, né, a Capitu, né, e essa coisa, né, da Capitu de, tá, mas fala direitinho, o que todo mundo falou, como é que foi, e já ir planejando, isso é muito legal, né, essa É, com personagem. 14 anos já mostra a personalidade dela, né? É, Ela é aham, muito ativa, muito legal. sim. Que mais? Que mais? Algo mais? Eu também senti essa diferença da Clarice, né? Pois é. Meio que flui, né? Flui mais, assim. Ai, ai. É, apesar que tem umas partes que tem que prestar atenção também, não é tão assim, né? Uhum. Essa coisa de esse último capítulo que eu tava lendo, que aparece uma, aparece outra e tal. Então, tem umas dinâmicas assim também que tem que ficar atenta, né? Uma parte que eu achei interessante também é do Pádua lá, né? Que foi administrador interino. Aí, só que aí fica sempre, né? Lembrando, fala, gente, é um barato, né? Porque o mundo muda, né? Assim, o mundo evolui, tecnologia e tal, mas tem certos costumes humanos assim que não mudam, né? Que passam séculos e isso é a mesma picuinha, né? Isso é um barato. Que mais? Algo mais, gente? Não? Não. Então tá bom. Então, quarta-feira a gente volta. Então, até Beleza. Então, tá Boa bom. Então, noite, boa noite, gente. gente. boa Boa noite. Até noite. mais. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.